Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Líderes de Sucesso, uma iniciativa da Fórmula Digital, programa que tem como propósito a disseminação de conteúdo, conhecimento, para contribuir com o crescimento do empresariado gaúcho. Então hoje eu estou aqui com Leonardo Rocha, um empreendedor digital, daqui a pouquinho nós vamos conversar e roda o vídeo aí que logo tem muito conteúdo, pega papel e caneta e vamos lá. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Leonardo Rocha é o nosso convidado de hoje. Num mundo cada vez mais digital, onde só se fala em conteúdo, em mídias sociais, em venda pela internet, nada melhor do que trazer aqui para contribuir conosco quem realmente entende, empresário que investe, já investiu, já faturou muito alto dentro desse mercado e vai compartilhar conosco os caminhos, as ideias, as estratégias para se crescer nesse mercado. Léo, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer te ter aqui. Eu agradeço a participação aí convite e a participação aqui com vocês, né? E vai ser muito legal a gente trocar essa ideia, né? Eu vejo que sempre tem bastante gente querendo saber mais do digital, né? Querendo saber também o que funciona, o que não funciona, porque tem muita gente inventando coisa e falando coisa que não dá certo, né? Então a minha ideia aqui é poder compartilhar com vocês nessa trajetória aí que eu tive, tudo que deu certo e puder gerar valor aí para as pessoas. Ah, excelente. Então assim, ó, para ver o que te credencia, né, a primeira coisa, quem tá nos assistindo aí, daqui a pouco pensa, tá, mas vamos ver se esse cara sabe. Hoje em dia tem tanta gente que sabe, né, e que diz que sabe, que fatura milhões e 6, 7 dígitos e tal, os jargões aí do digital. Me conta então um pouquinho como é que tudo começou, onde é que tu encontrou esse caminho do digital e a trilha até aqui. Perfeito. Então, assim, meu background ele é do mercado financeiro, né? Eu trabalhei com investimentos ali de 2000. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 2008, que vamos dizer assim, não foi o melhor momento, porque foi na crise, né? Eu comecei um pouquinho antes da crise até. E eu trabalhei no mercado financeiro até 2012, mais ou menos. E eu estava querendo já criar um negócio, né? E eu comecei a pesquisar negócio, assim, eu queria, ou vou estudar fora do Brasil, ou vou criar um negócio, estava com isso na cabeça. E quando eu olhava sobre criar um negócio, o que eu percebia? Eu percebia que, cara, tem que ter um certo capital, né? Então, sei lá, o cara queria ter uma franquia, o cara queria abrir um negócio próprio, cara, tudo começava ali a partir de 100 mil, 200 mil, 300 mil, assim, abaixo disso não dava para brincar, vamos dizer assim, né? E daí eu olhava, cara, até poderia dar um jeito e tal, mas pô, não tem experiência em empreendedorismo, já vou botar, sei lá, 200, 300 mil reais para começar um negócio, eu achava meio arriscado, né? E eu sempre fui alguém que mexeu bastante em internet, desde novo, assim, enfim, sabia a questão de computador, internet, o básico, assim, e ajudava as pessoas nessas coisas, então meio que uniu o útil ao agradável, né? Eu percebi ali, surgiu oportunidade, eu comecei a ver que tinha bastante gente ganhando dinheiro na internet, eu não sabia o que era real, o que não era, e eu fui dar uma aprofundada, né? Então comprei alguns treinamentos, comecei a estudar, comecei a colocar em prática, eu fiquei mais ou menos uns 7 meses, 8 meses sem ganhar nada, até que eu fiz a minha primeira venda. E daí quando eu fiz essa minha primeira venda, que nem era um produto meu, né, para quem não sabe, na internet tu pode vender um produto de um terceiro e ganhar uma comissão sobre isso, que se chama de afiliado, né? E eu vendi um e-book de uma pessoa que eu conheço até hoje, né? Esses dias eu estava conversando com ele até, e aquilo foi a virada de chave, porque eu vi que era possível. Porque eu acho que a primeira virada de chave que a gente tem é assim, a gente é um pouco cético, né? E, eu acho que não dá para ganhar dinheiro na internet, é picareta e não sei o que, né? O pessoal tende a achar isso, algumas pessoas. Daí no momento que tu faz a tua primeira venda, tu vê, cara, é possível.
entendeu? E eu diria que esse foi o momento mais importante, porque ele é um divisor de águas, né? Às vezes não é nem o maior faturamento, é tu ver que é possível. Sim, E aquilo abre um mar de possibilidades, né? é porque o que tu fez para vender teoricamente, tu precisa melhorar e multiplicar o esforço para vender 2, 3 e assim por diante, né? Mas nessa primeira fala tu já traz uma questão importante, que é da preparação, né? De 7 meses aguardando, porque um negócio digital, pelo que eu entendo, e eu já depois posso contribuir também, que eu já vivi esse mundo digital também como expert, produzindo conteúdo, diferente do que se acha, é um negócio também. Assim como tu tem um negócio, tu vai abrir uma padaria, né, um outro negócio que tu vai precisar investir, ter a curva de aprendizagem até tu conseguir escalar, tem um período ali, né, que é o período de plantio, né, que tu já trouxe assim, pô, fiquei 7 meses até fazer a primeira venda, né? E nesse período, o que que tu mais pensou, assim? Quais foram os maiores desafios para chegar na primeira venda? Eu acho que, assim, por mais que a gente faça treinamentos e coisas do tipo, muita gente acha que se tu, sei lá, comprar um treinamento e tu fizer, tu já vai sair ganhando dinheiro da noite pro dia. E tem algumas coisas nisso. Uma é se a coisa que tu faz funciona ou não funciona, o treinamento que tu comprou, ele, vamos dizer assim, é verídico, né? Funciona aquela estratégia ou não. E a outra é a tua capacidade de executar o que está sendo ensinado, né? Eu posso ensinar uma coisa para alguém, mas a pessoa não tem a capacidade de perceber se ela está executando aquilo da forma correta, né? Então, por exemplo, sei lá, eu faço jiu-jitsu hoje, eu ensino uma posição pro cara, o cara acha que tá fazendo certo, mas tu vai ver, cara, tá fazendo tudo errado, né? Então é difícil essa auto-percepção, né? E não só isso, né? Muitas vezes tu vai comprar um curso que vai te falar da estratégia. Primeiro tu cria desejo, depois tu chama para ação e aí tu vende. Isso. Mas nisso tu vai precisar aprender como é que tu faz uma página de venda, como é que tu captura e como é que tu segmenta o teu público, né? Então é permeado de diversos conhecimentos, né? E cada vez mais está difícil de performar no digital porque cada vez mais pessoas convidados por promessas de mudança de vida rápida entram na internet, de certa forma elas disputam aquele público e aí elas atrapalham talvez até quem esteja disposto a seguir o caminho mesmo. Tu concorda? Sim, eu acho que o que eu percebo, assim, disso que tu falou, vamos dizer assim, do caminho rápido, vou pegar esse tópico, assim, o que eu percebo é que quem vende geralmente um caminho rápido até pode fazer caixa mais rápido, mas dificilmente perdura por mais tempo, tá? A impressão que eu tenho é que, assim, quem perdura por mais tempo, quando eu digo mais tempo, eu digo, tá mais de 5 anos no mercado, crescendo, dificilmente optou por esse caminho, assim. Geralmente é um pouco assim, como se fosse o docinho, e dá o prazer rápido, mas a conta chega rápido também, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter tem que ter um pensamento de longo prazo, assim. Eu acredito que as coisas que trazem sucesso a longo prazo, você tem que abdicar um pouco de mão do curto prazo para ter algo maior no longo prazo, né? Seja a coisa que tu fizer. E no negócio digital não é diferente. Então, assim, existe o caminho rápido, mais curto, e existe o caminho, vamos dizer assim, mais certo, mais longo. Então, se a pessoa entrar com a perspectiva, eu vou entrar no digital para fazer uma graninha de curto prazo, olha, não vai ser uma jornada longa, pode até ser rápido e às vezes tu pode até entrar, não ganhar nada e ainda já morrer na praia, assim, sabe? Sim, mas tu andou nesses bastidores, assim, de grandes players, né? Sim. Mentorias de alto ticket, enfim. E curiosidade, assim, pessoal que nos assiste, assim, tu viu grandes players, pessoas que faturaram alto, sucumbir? Então, o que a gente vê, assim, uma coisa que é bem comum. Quando a gente estava no começo, existia tipo um ranking dos produtos digitais. Não eram todos que estavam ali, mas tinha uma plataforma que a gente utiliza até hoje, que é o Hotmart, e lá a gente conseguia ver os produtores que mais vendiam, né? Nem todo produtor é obrigado a expor ali. Mas se eu pegar de 2013, que eu comecei até hoje, eu já vi aquele ranking mudar várias vezes. E alguns players que estavam ali simplesmente sumirem. Eu não sei exatamente o que aconteceu com cada um deles, mas acontece. Isso, assim, de players que performavam muito bem não performarem mais, né? Tem vários motivos, né? Mas, assim, depois a gente até pode entrar nesses detalhes que às vezes a pessoa começa um negócio um pouco mais estilo pessoa física, né? Assim, eu sou tecnicamente bom no que eu faço, então eu vou ensinar as pessoas a fazer aquilo. E daí ela consegue chegar até certo nível de resultado,
mas no momento que ela tem que ser uma pessoa mais técnica e ao mesmo tempo um empresário que tem que gerenciar pessoas, tem que saber, enfim, distribuir funções, atribuir cargos para as pessoas, ela acaba não tendo essa competência e daí ela bate num teto e o mercado começa a se profissionalizar, ele vai exigindo pessoas que têm essa competência para passar de certo patamar e essas pessoas vão ficando para trás. Isso é uma coisa bem comum de acontecer, assim, né? E quando a gente se transforma em empresário, só compartilhando, eu também tive uma empresa de lançamentos, nós fizemos alguns lançamentos, tivemos alguns experts, assim, temos até hoje uma coisa que eu me orgulho, assim, um canal no YouTube de um antigo cliente nosso que nós criamos e ele performou muito até hoje, né, na área de finanças. E o que eu considerava da maior dificuldade de gerenciar um expert, que aí seria, né, a pessoa que vai estar na frente, que vai botar a cara na internet e por trás a estratégia da empresa, do empresário ali, o estrategista digital que vai criar os caminhos pelos quais ele vai performar na internet. Era coibir a comparação, porque tu pega algumas pessoas, experts, ele fica se comparando com outros concorrentes e eu penso que tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Várias estratégias, várias formas, né? E isso vai depender até dos recursos que tu tem capacidade de despender mais ou menos para seguir por um caminho ou outro, né? A tua história pessoal, a capacidade é como um time de futebol, né? Tu vai escalar teu time e tu vai montar a estratégia de acordo com os jogadores que tu tem. Se tu tem jogadores de alto nível, tu pode fazer uma estratégia mais ousada, enfim, diferente disso tu não tem tanto. E aí tu pega o teu expert lá, e ele começa a se comparar, olhar outros vídeos, nós temos que fazer isso também, vamos fazer aquilo lá, e o recurso da empresa é limitado. Essa foi das maiores dificuldades que eu tive de gerenciar pessoas que iriam estar à frente do produto digital. Tu chegou a passar por algo parecido, assim? Sim, a gente lidou com vários experts, né, então, tanto que a gente fez várias transições ao longo da jornada, assim, na nossa empresa, né, mas a gente lidou com vários experts e cada expert tem uma personalidade um pouco diferente. Então, isso já é uma questão que acontece quando tu não é a pessoa que se lança, né? Porque inicialmente, como é que eu comecei? A forma mais fácil da pessoa começar, pelo menos ao meu ver, daí cada um com as suas estratégias, é quando tu já tem o conhecimento, tu vai lá e põe a cara a tapa, aparece, ensina e gera a empresa, vamos dizer assim, em torno de ti. Qual o problema disso? É que tu vai continuar com uma função operacional, vamos dizer assim, se tu não cuidar e não mudar a estratégia meio que pro resto da vida ali, né? Alguns players, como é que estão fazendo hoje? Eles começaram com a sua marca, eles aparecendo, e eles vão trazendo novas pessoas para compor a empresa dele, para a empresa não ser sustentada só em cima dele, né? Agora, o que a gente fez e outros players fizeram também alguns têm um expert, alguns têm vários. E daí, obviamente, é um desafio, porque cada expert tem expectativas diferentes, tem formas de lidar diferentes, tem personalidade diferente, né? Tem experts que são mais assim, cara, vai me dizendo o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Tem outros que são mais assim, não, eu quero que seja as coisas do meu jeito por causa de X, Y, Z. Então, assim, tem que ter todo um jogo de cintura ali para saber lidar com cada personalidade, assim. E em termos de mentalidade, assim, voltando um pouquinho para a questão mais conceitual, assim, o que tu atribui, o que tu fez, ou a tua empresa, as tuas empresas fizeram para continuar performando através do tempo? Em frente a todas as modificações de algoritmos, de desejos, que antes era uma coisa, né, em 2014, quando começou, era uma coisa que o público queria, hoje já é outra, e hoje tem muito mais concorrência. Como é que vocês conseguiram sobreviver através do tempo? Então, eu acho que a primeira coisa é não desistir. Porque, assim, acho que todo mundo, e em qualquer profissão, qualquer coisa, todo mundo vai passar por uma dificuldade e vai pensar em desistir. Né, acho que isso é meio que universal para tudo que dá certo, alguém já pensou em desistir em algum momento. Essa é a primeira coisa. A próxima coisa é ter uma capacidade de adaptação rápida. Porque, assim, quando a gente está atuando no mercado digital, todo mundo que trabalhou, não vou dizer todo mundo, mas assim, boa parte das pessoas que trabalharam com a gente, eles percebem que a velocidade no digital ela é diferente. É tudo muito intenso e muito rápido. As coisas mudam muito rápido. Então, sei lá, numa empresa que atua no mercado digital, em 3 anos acontece muita coisa. Se a gente vai na padaria do cara aqui de baixo, cara, não mudou tanto, assim, entendeu? Ele tá 15 anos. Ele tá 15 anos fazendo a mesma coisa. Óbvio, vai ter umas adaptações, mas é diferente. Então, acho que tem a capacidade de adaptação e também essa questão de não desistir. Eu diria que essas são as principais coisas, assim, né? E eu acho que também tem a questão, assim, de saber testar rápido e mudar rápido. Então, uma coisa que eu percebo é que quando vem uma pessoa de um setor mais tradicional trabalhar com a gente,
ela acha que a gente muda muito. Só que é justamente essa capacidade de mudança e velocidade de mudança que nos permite se adaptar à velocidade que as coisas acontecem na internet, entendeu? E quando é que chega no ponto, porque aí tu vive um dilema, assim, em algum momento, né? Vai chegar um ponto que tu vai dizer, preciso insistir aqui, né? Não vou desistir, ou é a hora de matar aquele projeto e ir para outro. Quais são os indicadores que deve se levar em consideração para te tomar essa decisão? Que muitas vezes é, inclusive, jogar fora, entre aspas, muito investimento, né, que foi colocado sobre aquele projeto ali. Sim. Como é que se decide isso? Então, eu acho que, assim, uma coisa que é legal é tu ter a cultura de testar. Por quê? Porque no momento que tu tem a cultura de testar, às vezes a coisa nova que surge não é porque uma coisa começou a dar errado, é porque surgiu uma coisa nova que tá dando muito mais certo que a outra, entende? Então, às vezes, tu tem uma questão de, às vezes, a tua operação principal começar a dar problema e ter que pivotar, que acontece na maior parte dos negócios, pelo menos que a gente conversa com a galera. O que é pivotar? Pivotar seria assim, eu tô indo numa direção e eu vejo, cara, esse caminho, eu tô indo, não vai ser sustentável, o meu resultado, tô botando mais esforço e não tá crescendo. Eu vou ter que fazer uma reestruturação um pouco maior na direção que eu tô indo. Seria um pouco mais nesse sentido, entendeu? Eu tô, sei lá, vamos dar um exemplo, eu tô tentando vender de um jeito, mas eu tô vendo, cara, esse jeito que eu tô vendendo, ele tá começando a bater num teto, eu tô botando mais esforço, mas não tô conseguindo passar desse teto. Daí daqui a pouco começa a cair, daí opa, entende? Eu vou ter que fazer uma reestruturação um pouquinho maior, vamos dizer, isso seria, vamos dizer assim, o pivotar, né? E daí voltando ao que a gente tava falando, e daí a outra questão é, bom, ter a cultura de inovação sempre dentro da empresa. Eu acho que isso é uma coisa legal, porque às vezes tu tem um time que tá ganhando, mas tem um time melhor surgindo. Então tu não muda na questão da dor, mas tu muda por um amor maior, vamos dizer assim, que tá surgindo, sabe? E assim, é difícil dizer, sabe? Eu acho que com o tempo tu vai desenvolvendo uma capacidade de perceber onde tu tá dando murro em faca e onde realmente é um ajuste que tem que ser feito. É difícil dizer exatamente o indicador, eu acho que com o tempo tu vai percebendo, assim, sabe? E é muito difícil acertar, porque às vezes, por mais que teu tino tá ficando bom, tu acaba dando mais uma última insistida, ou sai um pouco cedo demais. Eu acho que é um dilema parecido com pessoas, assim, cara, tem gente que é na política assim, o cara não tá mandando bem, demite rápido, e tem gente que é na política, não, vamos tentar desenvolver essa pessoa. Não existe um consenso, tá? Onde que é o ponto exatamente? É difícil dizer, né? Sim, a grande maioria dos negócios bem-sucedidos, quando a gente pega a característica do empreendedor, tu vê que muito é feeling, né? Sim. São coisas que não daria para explicar, né? Tu acaba construindo coisas que tu não tem fundamentação teórica para sustentar aquilo ali, mas ele decidiu no momento certo e deu certo. Né? E foi bem sucedido naquilo que ele se propôs a fazer, ao passo que outra pessoa pode tomar uma decisão parecida e fracassar. Sim. Né? É impressionante esse... É muito difícil tu ensinar isso, eu acho que é uma coisa mais de vivência, assim, sabe? Sei lá, quando, por exemplo, a pessoa vai se relacionar com uma pessoa, qual que é o indicador para tu dizer que a pessoa é uma boa pessoa para se relacionar? Cara, não sei, eu nunca vi ninguém chegar com um indicador pronto para isso, né? Sim. Tu vai percebendo, tu já se relacionou com várias pessoas, já conviveu com várias pessoas, tu vai sentindo ali, cara, isso aqui é legal, isso não é legal. Eu acho que eu diria que é algo mais ou menos por aí, assim, é na vivência, eu acho, sabe? Sim, nesse contexto, dentro do digital, eu vi que durante muito tempo, vamos pensar 2013 a 2016, 18 talvez, ficou muito evidente pessoas que tentavam imitar outras, né? Tu tinha bonecos falantes de determinados mentores, aí tu olhava, esse cara segue o fulano, esse é o Érico Rocha, esse é o Gabriel Goff e tantos outros que tinham, a gente via na internet, e as pessoas seguindo, e aí aos poucos que as pessoas começaram a assumir suas próprias identidades, assim. Eu pelo menos percebo isso quando eu vejo produtos digitais, assim, mas isso, por que eu trouxe esse assunto? Para tentar comparar com essa questão de não ter o caminho certo, assim, né? Então, como não tem o caminho certo, é muito comum o empreendedor querer modelar outros. Sim. Aí tu olha, aquele deu certo, aquele outro deu certo, então eu vou fazer como ele. Mas nem sempre o que ele fez vai se adequar à tua realidade, né? Sim. O teu conhecimento,
se for questão de pitch, por exemplo, né, de discurso na internet, o teu tom de voz às vezes não combina com aquele jeito de falar, por exemplo, né? Sim. E se for estratégia de negócios, às vezes o teu recurso, a tua região, as pessoas que tu tem no teu time não são capazes de fazer aquilo que a pessoa tem. E muitas vezes o que tu tá vendo na internet, e aí eu queria a tua opinião, é a ponta do iceberg de um projeto muito maior, né? Sim. E a gente tem percebido isso com grandes players, como o Flávio Augusto, por exemplo. Tu vê que ele faz um determinado movimento e em seguida já tem outro amarrado naquele ali. Muitas vezes, aí a gente não tem como saber, né? Mas muitas vezes ele deve ter pensado, aquele que ele fez antes deu a ideia de fazer o próximo. Mas muitas vezes já estava programado lá no início que teria aquele e teria o outro, né? E assim é na empresa. Então, para isso, esse cuidado, né? De quem tu vai modelar, como tu vai modelar, para não sair copiando todo mundo, e especialmente no digital, que é, entre aspas, uma coisa fácil. Eu ligo meu celular, começo a gravar e já tô na internet, né? Claro que aí não impulsionado, não direcionado, não segmentado, tudo bem, mas já tô ali. Então já começo a copiar pessoas. Sim, um padrão até disso que tu tá falando, Alessandro, é muito importante, que eu não vou dizer todo mundo, porque não tem como afirmar isso, mas assim, vários players de sucesso que eu percebo, eles têm boas referências. E eu acho que até, eu sou assim, mais da parte, vamos dizer assim, lógica das coisas, mas, por exemplo, um pintor, um designer, eles têm referências, né? Então é normal ter referências. Uma coisa é tu copiar, outra coisa é tu ter referências para te inspirar. E uma coisa que é bem comum, e eu vejo assim, tem extremos disso. Tem a pessoa, eu vou copiar aquilo, isso é um extremo. E o outro extremo é assim, vou fazer tudo por conta, eu quero ser autêntico, né? Eu sei tudo e sei a melhor forma e não vou me inspirar em ninguém. Então eu vejo que tem esses dois extremos, tá? Esses dois extremos são meio perigosos. Primeiro, porque se tu copiar, tu nunca vai conseguir copiar igual, nunca vai ser igual, e ao mesmo tempo todo mundo vai ver que tá copiando, né? E o outro, quando a pessoa é totalmente, vou tirar do zero, é muito difícil começar algo do zero. Né? Tudo que a gente tem de aprendizado, a gente se coloca, vamos dizer assim, a gente aprende com quem já chegou até certo ponto e vai no nosso caminho. Mas ignorar o que já foi aprendido é muito difícil, porque tem que começar do zero uma coisa, né? Então, assim, o que eu percebo que os grandes players fazem, a gente fez bastante também, é ter boas referências. É estudar o que tá dando certo. Tem isso aqui tá dando certo. Pô, vamos olhar as referências, daí sim, em cima das referências, fazer algo do meu jeito. Mas tu fazer do nada do teu jeito é mais difícil, entendeu? Tem pessoas que eu ajudo, assim, e uma das primeiras coisas que eu falo com as pessoas cara, como são tuas referências hoje? Quem que tu gosta? Porque a referência é tu olhar pessoas que tu gosta e tu vai ser inspirado por elas para criar algo autoral, tu entende? Mas essas referências são importantes porque elas mostram o que de fato na realidade está funcionando. E a gente não pode ignorar isso, entendeu? Sim. E nesse contexto, assim, eu acho que é muito perigoso a ideia de que tu sabe vai ser do teu jeito, né? O próprio, eu não vou lembrar o nome da pessoa, da frase, mas é uma pessoa, um pensador muito famoso, né, que fala, eu só enxerguei longe porque me apoiei em ombros de gigante. Tu lembra quem falou? Eu não lembro, mas assim, eu sei, mas eu não lembro quem foi também. Nesse contexto, assim, né, a possibilidade de tu te apoiar num conhecimento prévio, em algo que já construíram, para te ir além, né? Essa questão de que eu já sei, ela é muito perigosa. Primeiro porque muito que tu vê na internet é aquilo que a gente comentou agora, é só a ponta do iceberg, então tu não sabe toda a estratégia e todo um trabalho que foi feito, aonde eles querem efetivamente te levar, né? Tem umas que já são evidentes, né? Hoje em dia, vamos fazer uma aula fechada, tal, tu vai entrar numa aula fechada exclusiva no Zoom, tu já sabe que no final ele vai te vender uma mentoria ou algo, né? São estratégias de venda na internet, né? Mas nem algumas nós não sabemos, né? Então, essa questão de, porque eu vi, eu sei. E eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos em 2012 e 2013, né? Lá eu abri uma empresa, a gente levou a ginástica laboral para os Estados Unidos na época. Eu tive um sócio americano, e aí essa história eu acho que eu tinha que gravar um podcast para contar, porque eu encontrei o cara na rua no meu primeiro dia, que eu cheguei em Los Angeles, e aí nós fizemos amizade. Casualmente ele era da mesma minha área de formação, que era da educação física na época, e aí nós ficamos amigos, e aí nós abrimos a empresa lá depois, né? Ele era personal trainer e a gente conseguiu então atender algumas empresas. Mas uma coisa que ele me disse era assim, às vezes tu fica 5 minutos ouvindo uma pessoa
e 30 segundos ela falou algo novo que vai virar uma chave, né? E aí essa questão que eu tô falando de que tu já acha que já sabe, a pessoa começa a falar, tu já antecipadamente, o nosso pensamento é muito rápido, então antecipadamente tu já conclui o que ele ia te dizer e já descarta tudo que ele ia trazer para a conversa e perde de evoluir, né? Às vezes numa conversa, às vezes num vídeo, numa conversa, num curso online que tu vai fazer, num livro, tu já quer pular para o final, por exemplo, porque tu já tem essa ideia de já saber e acaba perdendo, assim, né? Tu já viveu coisas parecidas, assim, dentro? Ou, por exemplo, tomado em algum momento de sucesso, tu percebeu que a arrogância tomou conta e que aí perdeu de crescer em função disso? Sim, sim, eu acho que isso é bem comum, assim, e a gente tem que estar sempre se vigiando, né? Acho que no momento que a gente começa, aconteceu também da gente acertar muito e fazer apostas muito grandes, e é bem comum isso, a gente percebe, porque um cuidado que a gente tem que ter, assim, cada vez mais a gente acerta, mais confiante a gente fica. E se a gente não toma cuidado, essa confiança nos deixa cego, porque a gente para de enxergar a realidade e começa a acreditar mais do que a gente deveria acreditar na nossa capacidade de enxergar a realidade, sabe? Então a gente acaba tomando decisões não tão assertivas acreditando que tá certo. E isso tanto pro bem quanto pro mal. Da mesma forma que às vezes quando tá num momento mais difícil, tu acha que as coisas não vão dar certo. Então assim, sempre, se a gente não tomar cuidado, vai existir um exagero para esses dois lados. Então acho que isso acontece tanto lá em cima quanto lá embaixo, né? Quando a pessoa tá num momento difícil, ela acha, cara, não dá certo, isso não funciona, a internet não funciona, ninguém ganha ideia. O cara cria todas as teorias conspirativas de que criar um negócio na internet não funciona. Quando a pessoa tá lá em cima, ela pensa, não, tudo que eu faço dá certo. E daí ela começa a tomar atitudes erradas e começa a acreditar mais do que ela deveria nas próprias opiniões, entendeu? Sim. E a escalada do empreendedor, ela é muito solitária, né? Para tomar essas decisões de saber quando tu tá no período de depressão e quando tu tá no auge. E muitas vezes uma pessoa vai olhar para tua vida e vai dizer assim, mas olha só o que tu tem, olha o que tu conquistou, olha o que tu fez. Mas o empreendedor, ele é insaciável, né? Não, tudo bem, eu consegui até aqui, mas agora eu quero mais, né? E aí a gente conversava antes aqui nos bastidores sobre o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível, né? Essa é uma outra questão importante, que também se conecta com aquilo que eu falei há pouco também, da arrogância de achar que sabe tudo, assim. O que tu pode falar sobre isso, assim, dessa questão de buscar novas coisas para poder chegar? Quando é que é o momento de tu... Porque, assim, antes de te dar a palavra, Rocha, porque esse assunto é instigante, assim, e a gente vai falando, né? Porque é uma linha tênue, às vezes, né? Tem um momento que eu tenho que buscar coisas novas, a cultura de inovação, que tu bem colocou, e tem um momento que eu tenho que me focar naquilo que eu tô fazendo, até para tirar do papel e fazer, né? Como é que a gente sabe... Como é que tu mantém isso num equilíbrio para conseguir dar espaço, subir nesse nível, nesse próximo nível? Tá, vou só separar em tópicos diferentes, tem várias coisas aqui pra gente ver, né? Eu acho que uma coisa que ajuda muito nessa questão quase esquizofrênica, assim, de tu ir pro céu e pro, né? Uma hora tu acha que tu é o rei do mundo, outra hora tu acha que tá na merda. Eu acho que é a questão de ter sócios complementares. Porque daí não é só tu que tá na loucura. Tem outras pessoas com personalidades complementares à tua, e que isso ajuda muito porque quando tem pessoas complementares, geralmente tem uma pessoa que ela é mais sensível emocionalmente, tem uma pessoa que é mais estável emocionalmente, então assim, a conversa faz a gente conseguir tentar enxergar a realidade da forma mais real possível, dentro da nossa capacidade ali, né? Então acho que isso ajuda muito. Isso aí é antes da gente ir para a próxima ali, que eu sei que tem uma parte boa ainda que tu vai falar sobre isso ainda, é essa questão de construir, né? A grande maioria das pessoas que vão empreender, elas buscam um sócio, né? Tem bastante gente que, justamente porque não se sente seguro ainda para dar espaço, né? Tem investimento, tem uma série de decisões que precisa tomar. E muitas vezes também tu escolhe o sócio errado, porque tu é amigo da pessoa, sim, enfim, porque é a pessoa que tá por ali, né? E é difícil saber numa conversa inicial, ou mesmo num tempo de amizade, quanto aquela pessoa aguenta sob pressão. Sim. Porque uma coisa é aqui, né? Ar-condicionado e tal, tudo bem. Aí o dia a dia, faltou dinheiro, o cliente reclamou, voltou, suporte, caiu a rede, enfim, uma série de questões que acontecem no empreendimento, para o cara entender que aquele cara vai estar do teu lado e ele vai ser o teu escudo quando tu
fraquejar, né? Sim. A grande dificuldade, né, de escolher alguém do lado, talvez conhecendo o perfil, enfim. Sim. Também eu queria que tu acrescentasse aí na tua listinha, Tá. o que a gente pode falar sobre isso? Geralmente, isso inclui um outro tópico, mas acho que é importante falar. Geralmente, quem é bom de iniciar uma operação é a pessoa que tem a mentalidade, as pessoas têm uma mentalidade mais empreendedora. Porque, no geral, as pessoas, elas estão mais acostumadas a ter um ambiente com as regras definidas e com o que eu tenho que fazer para gerar resultado X, né? Então, por exemplo, uma coisa é se tu pegar um atleta que as regras do jogo estão todas claras, ele pode performar bem. Agora, se tu botar ele num ambiente onde não tem regra nenhuma e tem que criar tudo do zero, pode ser que ele não seja o melhor perfil para performar naquele ambiente, entendeu? Então, o que a gente percebe é assim, toda vez que a gente vai iniciar uma nova operação, o ideal é tu reunir as pessoas com maior capacidade empreendedora para iniciar aquela operação. No momento que aquela operação já está gerando um certo resultado e tu já está alocando as pessoas para determinadas funções ali, e ela já está começando a virar algo um pouco mais operacional, que é assim, eu já percebo que causas geram quais efeitos, olha, eu tenho que chamar X pessoas para fazer Y vendas, já tem mais ou menos um fluxo desenhado, aí o empreendedor, a pessoa com a mentalidade empreendedora, ela não vai fazer tanta diferença naquele resultado ali. Então, geralmente, ou ela vai trazer algo novo, alguma inovação para aumentar o ticket, por exemplo, ou melhorar o produto. Eu diria que é um pouco mais isso, assim, a coisa está meio confusa, as regras estão sendo criadas. A pessoa com a equipe, com a capacidade empreendedora, ela está ali para começar a criar esse ecossistema. No momento que o ecossistema já está um pouco mais estável no sentido positivo, eu acho que ali ela já tem uma oportunidade para estar melhorando, inovando, criando alguma coisa complementar àquilo. Então eu diria um pouco mais isso. Um cuidado só que tem que ter, que principalmente quem tem uma mente muito criativa, se não tomar cuidado, começa a criar coisas não correlatas. Então, eu criei um negócio aqui, e daqui a pouco eu vou criar um negócio nada a ver com esse que eu criei. E daí isso pode ser perigoso, que pode tirar o foco. Então o ideal é sempre tu poder inovar em coisas que melhorem aquele core que tu criou, sabe? Sinérgico, que aproveite tudo que tem ali e possa gerar mais valor, né? Então, justamente para não perder esse foco, que pode ser um dos perigos, assim, a pessoa muito inovadora, daqui a pouco tem um monte de coisa, mas nada funciona direito, sabe? Sim, entendi. E assim, ó, aproveitando aqui que tu tá aqui, a gente não vai deixar de perguntar, né, para o pessoal que tá nos assistindo aqui, e daqui a pouco tem a ideia de, eu já pensei, já tentei, já não deu certo e tal, vamos trazer um cara que conseguiu o resultado aqui para poder desenhar, em linhas gerais, a construção de um negócio digital, como é que uma pessoa que está pensando ali, ou que já fez algumas experiências e não deu certo, para estruturar desde o início até a primeira venda, de repente, ou até um faturamento. Como é que a gente faz isso? Então, eu acho que assim, tem várias formas de fazer isso, tá? Eu acho que a mais simples para quem quer começar é a pessoa ter algum know-how. A pessoa que vai começar um negócio ter algum know-how que ela consiga ensinar alguém, tá? Tem várias pessoas que vendem software, outras coisas que são um pouco mais complexas, mas vamos começar de repente do mais simples, né? A pessoa tem um know-how, algum conhecimento sobre alguma coisa, e assim, a pessoa não precisa, isso também é um outro mito, assim, a pessoa acha que ela tem que ser um super expert, um PhD na área para poder ensinar as outras pessoas. Mas a verdade é que quando tu sabe alguma coisa que gera valor, e tu já sabe mais que algumas pessoas, tu já pode ensinar elas, entendeu? Então, assim, é uma questão de não ser arrogante, mas também não ser, tipo, aquele humilde demais que fala, não, eu preciso ser muito foda pra ensinar. E, na verdade, não. Se tu conseguir gerar valor pra alguém que sabe menos que tu tá ajudando a pessoa, tá tudo bem, entendeu? Não tem nenhum problema nisso, né? Até sobre isso, eu acho importante, porque quando tu te inspira em pessoas que estão muito longe de ti, é possível que tu pense, ele consegue por causa disso, porque ele já é rico, porque ele já tá lá, daí é fácil dizer. Quando tu vê uma pessoa que tá mais próxima de ti, talvez ela esteja a 1 ou 2 passos na tua frente, parece mais real de tu conseguir, né? E apesar de que aquela pessoa talvez tenha um pouco mais de dificuldade, se ela não tiver as estratégias certas, para gerar autoridade, para que te convença que tu deve pagar para ela alguma coisa para poder aprender com ela. Sim. Porque também a gente cai nessa armadilha, né? Como consumidor, eu vou comprar do cara que é milionário, é bilionário, é o cara que já tá toda hora tirando foto em Nova York, em Dubai e tal. E aí deixa de valorizar aquela pessoa que realmente poderia te ajudar, porque ela sabe, ela sentiu a tua dor há pouco tempo.
Sim. Então ela sabe o que ela fez para sair daquele lugar onde tu tá para dar um passo maior. Talvez pudesse se pensar até numa escala de comprar cursos de pessoas mais acessíveis e humildes, pessoas que talvez não estejam tão longe ainda na caminhada, porque muitas pessoas que estão lá também esqueceram daquele caminho que percorreu, daquele caminho difícil mesmo, né? Só comento e tal, mas como é que faz para sair dali, né? Perfeito. E uma coisa que é muito comum, assim, Alessandro, é o quê? As pessoas confundem o conhecimento técnico com a capacidade de gerar valor. Então, assim, uma coisa que eu vejo que incomoda muito é uma pessoa que tecnicamente sabe muito um assunto e vê alguém que tecnicamente sabe menos que ele vendendo mais e ganhando mais dinheiro. Só que são habilidades diferentes, entendeu? O meu conhecimento técnico para resolver um problema específico é diferente de eu ter a capacidade de vender e de fazer um bom marketing e saber mostrar valor para o cliente. Tanto que muita gente, quando a gente está ajudando de alguma forma, na hora de vender fica falando de atributos técnicos, que é uma linguagem que para ele faz sentido, mas o cliente ele não quer necessariamente saber a questão técnica. Ele quer que tu ajude ele a resolver o problema que ele tem, entende? Então, assim, isso eu vejo que é uma coisa bem comum também, assim, tem algumas coisas, né? A pessoa que tecnicamente sabe muito, ela se incomoda com a pessoa que não sabe e tá vendendo. E ao mesmo tempo, ela acha que ela não sabe o suficiente para poder vender. Então, ela fica meio que num dilema ali, sabe? Então, eu diria que para iniciar, o ideal, assim, cara, tem que saber gerar valor para pessoas que sabem menos que tu. E gerar valor, daí tu vai fazer através de conteúdo, daí tem várias estratégias que daria para adotar, né? Eu sempre recomendo testar da forma mais low cost possível, low cost eu digo com baixo custo, porque também todo mundo no começo não vai simplesmente pegar toda a sua vida e apontar para isso, né? Dá para tu fazer uma transição, tu tem um trabalho, pô, vou começar a publicar mais online, ou até para melhorar o trabalho, né? Eu tenho um amigo, sei lá, fisioterapeuta, dentista, um monte de coisa profissional liberal que começou a postar e começou a ter mais clientes. Tem pessoas que eu ajudo hoje no digital que estão no digital com dificuldades e justamente fizeram isso. Eles melhoraram a presença digital deles e hoje estão trazendo mais clientes para o negócio físico e o negócio digital deles também, entendeu? Então eu acho que, eu diria que é quase indispensável hoje tu ter pelo menos uma mínima presença digital, porque isso vai te ajudar na tua presença real, vamos dizer assim, no mundo real, sabe? Sim. E porque a percepção que as pessoas têm, né? O que se percebe hoje é que as pessoas se apegam muito, e aí eu digo o público em geral, a um recorte que a pessoa mostra da vida dela ali, né? Então ali no digital tu tem a possibilidade de mostrar só o teu melhor, que é o que normalmente vai atrair as pessoas, né? A tua melhor parte. E, inclusive isso às vezes é até frustrante, a gente atendeu alguns clientes na empresa na época que se produzia vídeos, né? Se scriptava, se organizava tudo ali, tinha 2 curtidas, uma da mãe dele e outra do primo, tipo assim, né, por bastante tempo, que aí é aquela parte de rampagem ali, onde tu vai ter uma barreira que tu vai ter que quebrar para ir para o próximo nível ali, e não tá se falando de um nível alto, né, tá se falando ali de passar de 2 curtidas para 30, o que já é expressivo para quem tá tentando pegar essa tração, né, é aí que a maior parte das pessoas acabam desistindo em função de não suportar o processo, né. Sim. Sim, isso acontece bastante e aí tem a questão de não desistir, que eu estava falando para vocês antes, né, aqui pro público, e a questão também de ter humildade para analisar seus próprios vídeos com critérios objetivos, né, porque a gente tende a ser muito apegado às coisas que a gente produz, e se a gente não desmantelar esse ego de, porque eu produzi é bom, eu não vou conseguir enxergar a realidade dos fatos. E, obviamente, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho que, de fato, gere resultado, né? Então, tem toda uma questão psicológica por trás que está acontecendo ali também, que a pessoa precisa amadurecer e se desenvolver para poder passar de um certo nível. Porque se a pessoa tiver uma mentalidade mais infantil, não, se eu produzir é bom, cara, a internet é real. Se é ruim, não vai divulgar. Entendeu? Ela te dá um tapa na cara. E se a pessoa não tá preparada psicologicamente para isso, de duas uma, ou ela vai se esconder num lugar e nunca mais vai botar a cara, ou ela vai, vamos ver o que eu posso melhorar, vamos aprender com quem tá mandando bem e ver o que eu posso adaptar para minha realidade, entende? Então ela te dá um tapa na cara que ou tu aceita, entende? Eu me lembro que numa ocasião eu estava trabalhando com uma agência de marketing para construir a marca de uma das minhas empresas e aí a responsável pela agência lá, eu falei, essa aqui tá melhor e tal, vamos fazer desse jeito. E ela disse, o que menos interessa aqui é a nossa opinião.
né? E é difícil a pessoa se desvincular disso. Ali virou uma chave também, é verdade. Não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para atrair de alguma forma o meu cliente para que ele possa ver valor no meu produto e comprar, né? E essa talvez seja uma grande dificuldade também, aí mais de mentalidade. Por isso que a maioria das pessoas da internet falam em mentalidade, né? Pouca gente fala de onde é que aperta o botão, como é que recorta determinada foto, como é que faz aquele design bonito, porque as pessoas que vencem nesse mercado, me parece, são as pessoas que têm mentalidade forte, nem tanto que tenha técnica, que tenha tanto recurso para criar, né? Sim, e é engraçado, porque quando o pessoal fala mindset, como se tivesse uma coisa meio, assim, banalizada, mas eu diria que é muito assim, como tu lida com as situações, né? Vamos partir mais ou menos desse pressuposto. É como tu lida com as situações. Quando um vídeo teu vai mal, o que tu faz? Tu fica brabo, tu xinga, assim, tem algumas atitudes que tu pode tomar. Uma é terceirizar, falar que o algoritmo é ruim e inventar um monte de coisa. Essa é uma. A outra é tu ver, cara, o que foi, o que eu mandei mal no vídeo, o que quem tá mandando bem tá fazendo, e aprender com aquilo. Então é muito como tu lida com as situações. Então acho que esse assunto, quando a gente fala de mindset, mentalidade, é isso, é como tu tá lidando com as circunstâncias que a vida empreendedora tá te colocando. Sim. Entende? E nesse contexto, assim, o que é? Aí então tu começa a melhorar a tua presença digital, seria o primeiro ponto, né? O primeiro passo, que poderia ser, então, através da produção de conteúdo, me parece o mais acessível hoje, ou tu vai produzir para um blog, né? Através de artigos, ou tu vai produzir para o Instagram através de vídeos, e cada vez mais vídeos curtos é o que as pessoas buscam, né? Para fazer essa questão da presença digital, ou o que mais? No YouTube, talvez? Sim. E ali, bom, aí tu fez a tua presença digital, e agora? O que a gente faz? Agora, tem várias formas, né? Mas vamos supor que tu tem uma audiência, né? O que eu diria que é audiência? Audiência são pessoas que estão prestando atenção no que tu tá falando e têm interesse na tua pessoa por N motivos, ou te admiram, ou acham legal que tu gera valor para elas, elas querem ouvir mais de ti, né? Daí depois o próximo passo seria tu criar alguma solução, seja um serviço, seja uma mentoria, seja o que for, mas alguma forma que tu consiga entregar conteúdo para ela, uma informação, né? Vamos dizer um mercado de informação, assim, para simplificar, né? Porque tem software, essas outras coisas. Tu passar uma informação para ela, algum conhecimento, e ela te pagar por isso, né? Então, por exemplo, se tu ajudar a pessoa a sei lá, qualquer coisa, que pegar e ajudar ela a escrever um contrato melhor, cara, as pessoas estão dispostas a te pagar por isso. Tu vai economizar tempo, tu vai ajudar elas a gerar mais renda, enfim. Então é um pouco isso, assim, é qual problema tu consegue resolver e tu consegue cobrar por essa solução. Assim, resumindo, seria isso. E aí tu vai precisar de um arsenal ali minimamente de ferramentas para poder empacotar esse teu produto, né? Tu acha que quando a pessoa começa o primeiro passo a melhorar a presença digital dela, necessariamente ela já tem que saber o que ela vai vender ali na frente? Eu acho que não. Até porque geralmente muitas vezes a gente tá errado, tá? Muitas vezes a gente acha que as pessoas querem uma coisa e elas querem outra. Então, assim, tem várias linhas, vamos dizer assim, que no digital tem várias vertentes, tá? Tem várias formas de tu encarar a situação. Tem gente que primeiro cria audiência, né? E através de uma conversa com a audiência e olhando as perguntas que essas pessoas têm, tu vai achar alguns padrões do que esse pessoal tá precisando e tu pode criar uma solução ali para elas, né? Tem outras que a pessoa já olha no mercado dela o que o público tá querendo e já vai mais sniper, assim, pô, meu público quer isso, o público do meu nicho quer isso, eu já vou criar algo nessa linha, desde o começo. Então tem várias abordagens, assim, tá? O que eu acho que é importante é, no começo, antes de validar a oferta, e quando eu digo validar a oferta, é tu começar a fazer múltiplas vendas daquele teu produto ou serviço, é tu não pensar já algo muito escalável, gigante. Faz um pouquinho mais artesanal, mas também com um custo mais baixo para tu testar. Daí depois que a coisa começou a atração e dá certo, daí tu vai escalando um pouco mais o processo, sabe? Eu vejo que as pessoas erram, querem pular essa etapa, daí faz um puta processo sofisticado, escalável, mas daí não vende, daí tem que, sabe, fazer tudo de novo. Assim. Sim, e tu perdeu um tempo, né, grande nesse período entre produzir e crescer na internet, né? Eu vi várias vezes, isso é o erro comum, assim. E às vezes a pessoa que não se sente segura
em produzir conteúdo, justamente porque não está pronto o produto, ou muito perfeccionista, né? Não tá, aí nasceu aquelas jargões, né? Outra frase que a gente traz, que feito é melhor que perfeito, mas aí teve gente que interpretou errado isso e começou a fazer qualquer coisa de qualquer jeito, né? E essa frase era só para te colocar em movimento. É melhor fazer, sei lá, gravar um vídeo, começar ruim, para ir melhorando, para te ter um ponto de partida para poder melhorar. Sim. Se tu não faz nada, tu não tem como melhorar no nada. Sim. Né? E se tu faz um pouco de cada coisa, também não tem nada que tu te fixe para melhorar ali. Então fica complexo e essa mentalidade da pessoa, né? De forma que vai ficar bem difícil dela crescer. Sim, a grande questão é muito cuidar com os extremos, assim, eu falo, sabe? Tipo, não é fazer de qualquer jeito, mas não é também tentar fazer cada vídeo teu ser uma super obra-prima que vai demorar 1 ano para fazer. Né? Então tem que ter um discernimento para perceber, cara, não posso nem ir muito para um lado nem muito para o outro. Onde que está o meu ponto de equilíbrio aqui? E tentar achar esse ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio ele é dinâmico, tá? Depende do teu momento de vida. E não é. Eu acho que as pessoas têm que cuidar para não querer achar fórmulas prontas e estar disposta a se adaptar às circunstâncias. Eu diria que é quase uma coisa mais importante isso, porque, cara, teu momento de vida pode ser diferente, o mercado pode estar diferente, pode estar tudo diferente. E se a gente não tem essa capacidade de adaptação, a gente acaba ficando para trás por N motivos, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela não sabe, ela tem uma baixa capacidade de lidar com a frustração. Daí ela vira perfeccionista, porque assim, cara, eu não quero me frustrar, então para me proteger eu vou ficar tentando fazer o vídeo mais perfeito do mundo, e às vezes nem vou publicar, vou mostrar para um amigo para ver o que ele acha, para outro para ver o que ele acha, e não põe nada no ar, né? Sim. Então, eu acho que é assim, cada um... por isso que eu acho que também é uma jornada de autoconhecimento, de certa forma, porque a gente tem que saber lidar muitas vezes com a gente mesmo, entende? Sim, Sabe? mas e sobre isso, assim, da pessoa... A pessoa tem a tendência a pensar que ela é o centro das atenções. Eu fiz um vídeo, todo mundo viu, ficou feio, e muitas vezes a pessoa viu ali 2 segundos do vídeo, ou curtiu, mas realmente não viu o vídeo, né? Eu queria te comentar sobre uma outra questão que eu percebi na internet nas últimas eleições municipais, principalmente ali com a figura do Pablo Marçal, que fez todo um trabalho assim, e aí eu tentei voltar para ver como é que ele se posicionava nas redes sociais, né? Então, primeiro ele era só piada dele, cortes, né? Muitos cortes de piada, meio que falando meio mal dele, ele mesmo, acho que proporcionando isso. Aí depois, no momento, foram só cortes da questão política, assim. Hoje, então, onde eu quero chegar com isso? Que as pessoas esquecem, né? Tu faz um movimento grande, é o que a gente vê dos memes, assim, às vezes roda, terminou, não se fala mais naquilo, e tá se falando, virou a página e segue para outro, né? Sim. E isso acontece também com a produção de conteúdo, de forma que se tu fizer uma coisa que talvez seja mal feita, e se tu não te apegar naquilo, tiver a capacidade de te desligar daquilo, entender que tudo bem, eu fiz errado ali, deu errado um lançamento, por exemplo, daqui para frente eu posso fazer diferente, né? Sim. E as pessoas não vão lembrar daquilo para sempre. Não, e isso é uma coisa interessante, porque eu acho que isso é o que a vivência traz, entendeu? Porque depois que tu vive esse tipo de coisa, tu não tem como desviver aquilo, entendeu? Então, por exemplo, eu trabalhei no mercado financeiro, né? E daí, em 2008, teve uma baita crise no mercado financeiro, a bolsa caiu 60% e tal. E eu lembro que as notícias que se falavam naquele momento o capitalismo vai acabar, tá tudo errado, o sistema financeiro vai quebrar, tudo isso. Cara, hoje ninguém me fala disso, né? E daí acontece, quando cai de novo o mercado, por ter vivenciado aquilo, é como se eu tivesse psicologicamente calejado, entendeu? Sim. E daí quando eu vejo todas aquelas notícias indo à tona de novo, fica todo mundo preocupado, eu vejo, não, cara, isso faz parte do jogo. É como uma turbulência. É uma turbulência. O avião não vai cair, é uma turbulência, entendeu? E eu acho que isso acontece na internet também, como tu mesmo falou. Tem vídeos onde criticar, cara, vai passar. Se tem uma coisa que é certa, que tudo vai passar. E as coisas boas também. Sim. Então, por isso que vai essa maturidade nesse sentido, de as coisas boas, quando tá muito eufórico, vou dar um exemplo. Às vezes a gente tá fazendo algum tipo de conteúdo e é muito difícil saber exatamente qual conteúdo vai bombar. Vamos dizer assim, ninguém sabe, né? A pessoa faz vários conteúdos, é muito difícil ela saber esse conteúdo é o que vai mais explodir. Muito difícil, né? É praticamente impossível. E daí explode um conteúdo. Ela fala, não, agora meus conteúdos vão bombar. Todos eles. Todos vão bombar, e depois começam a bombar.
E às vezes acaba te desensibilizando, e tem que tomar bastante cuidado com isso também, que é como se tu comesse um doce muito doce. Daí tu come um doce, tu já não acha tão doce. Então, pode te sensibilizar para o bem também, de tu tá evoluindo, mas como tu evoluiu em algum momento muito forte, todo o resto passa a ser ruim, entende? Então isso acontece tanto para coisa ruim como para boa se tu não tiver cuidado, né? Nesse movimento de venda na internet, né, Uhum, pegando lá de 2013, 2012 para cá, primeiro viralizou a uhum, fórmula de lançamento, né, então eram 4 vídeos, aí o primeiro lá fazia a oportunidade e tal, tinha toda uma sequência, sim. no final vendia. As pessoas ainda não conheciam muito bem, então as pessoas se inscreviam muito nisso, né. Uhum, Então tu tinha a semana brasileira disso, a semana daquilo e tal, e aí tu participava. uhum, Aí tinha o lançamento semente que tu fazia, que era uma live lá e tu vendia na live, isso para validar a oferta, inclusive, para depois passar para o lançamento. Depois veio o perpétuo, que aí ficava vendendo todo dia, né? Ficava ali. Aí agora, depois veio um tempo, eu me lembro, as sessões estratégicas. Não uhum. faço uma sessão estratégica com o meu time aqui e tal. Agora tem algumas coisas do tipo workshop, assim, que a pessoa é comprado com valor pequeno, lá depois no meio do evento, praticamente o evento todo é te preparando para vender, né? Uhum, O que que funciona, uhum. na tua opinião? Ou tudo funciona dependendo dependendo da audiência ou dependendo da estratégia? O que que tu entende como mais efetivo? Tá, então assim, o que eu enxergo é assim, tem princípios que funcionam. O que são princípios? Princípios são coisas que independem da forma, vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, quando tu vai lançar um filme, tem um lançamento ali. Tu vai lançar um carro novo, tem um lançamento. Tu vai lançar o iPhone novo, tem um lançamento. Então tem um princípio de lançamento que ele é universal, que é tu cria uma expectativa de algo novo, inovador, que é uma grande oportunidade. Então isso existe. E isso é atemporal. Eu acho que sempre vai continuar existindo porque é uma questão da condição humana ali, de como a mente funciona. Lá nos Gladiadores, de certo, tinha. Vai Tinha lutar o isso. fulano. Exatamente. Então, cara, isso aí existe há muito tempo. Então, vamos dizer assim, isso é um princípio que funciona, certo? Agora, a forma, eu acho que a forma muda com o que, no momento, a forma muda assim, todas as formas tendem a funcionar. Eu acho que algumas podem funcionar mais ou menos dependendo do momento que tu tá vivendo. Uma coisa que acontece muito no Brasil é assim, agora a onda é o webinário, então todo mundo vai lá e fazer o webinário, entendeu? Daí o webinário, pô, o cara não aguenta mais ouvir o webinário. E daí tem uma outra forma que parou de funcionar, mas está funcionando porque é diferente, entendeu? Sim, Sabe? sim. Então o que eu vejo é um pouco isso, é assim, tem princípios que são atemporais, que é o gladiador, como tu falou, cara, tem a luta do gladiador lá, todo mundo quer ver o gladiador lutar, Sim. né? Ah, teve agora a Copa do Mundo dos Clubes, todo mundo quer ver, sei lá, o Palmeiras jogar com não sei quem, entendeu? Existe. Agora, se vai ser streaming, se vai ser ao vivo, se vai ser webinário, se vai ser sessão estratégica, isso eu acho que é uma questão de forma que depende do contexto que tu tá, tem formas que podem funcionar um pouco melhores que outras, por um determinado momento, né? Tanto que assim, todo mundo falava assim, quando eu comecei era e-book, ninguém vendia curso digital. Daí depois o que o pessoal começou a fazer? O pessoal começou a perceber assim, olha, o produto, quando eu dou um curso, eu tenho mais valor agregado. Às vezes tu tem o material do e-book num curso em vídeo, a percepção de valor do cliente é maior, então tu consegue cobrar mais Sim. caro. Então o que o pessoal começou a fazer? Começou a pegar conteúdos que já tinha em livros e colocar em videoaulas e vender mais caro. Sim. E daí o pessoal pagava mais caro, via mais valor, pagava mais caro, tá tudo bem, né? Daí todo mundo deixou de lado o e-book. Daí agora, pô, tem um monte de gente fazendo grana com o e-book, porque foi escanteado a forma de vender e tal, entendeu? Então, respondendo um pouco a tua pergunta, não sei se ficou claro, mas assim, acho que os princípios são atemporais, mas a forma eu acho que vão surgindo novas formas e o que não funciona hoje começa a voltar a funcionar e, sabe, vai tendo uma troca ali. E tu, como daqui a pouco, para uma determinada audiência, funciona mais de uma forma ou Sim, outra, né? Então, depende do nicho também. então tu me diria que para quem está começando aí, quer criar o seu negócio ali, fica bom nos princípios, Uhum. né? Se aprofunda nos princípios e depois vai buscando ferramentas. Você pode testar o mesmo princípio numa forma diferente, né? Sim, sim, com certeza. O fato de, por exemplo, lançamento existe há quantos anos, sei lá?
sei lá quantos anos. Eu não sei quanto. Criar uma expectativa que vai sair um produto novo. Pô, isso aí tem, né? Sim. Então, assim... O cinema é assim, né? Breve nos cinemas. Exatamente. Tu vai ver um filme, tem o trailer do outro filme. Sim. Aquilo é um conteúdo de pré-lançamento do outro filme. Né? Daria para interpretar dessa forma. Sim, né? sim. Não, excelente. Rocha, é o seguinte, estamos chegando no final do programa. Aí, né? Muito conteúdo. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Com certeza gostou, né? E é o seguinte, eu queria que tu deixasse uma mensagem final para as pessoas, especialmente para o empreendedor que quer entrar nesse meio, quer alavancar algo que ele já tem, está trabalhando, não está dando certo, ou que quer começar. Tá, perfeito. Então, assim, passou bem rápido, a gente já percebeu, a gente vai conversando aqui o tempo ainda. Eu acho que, assim, se a pessoa hoje ela é empreendedora, tem um negócio dela, ou ela é um profissional liberal, uma profissional liberal, eu acho que a presença digital hoje é essencial para o negócio dela. Não é que eu digo isso, eu não consigo ver isso piorar. Tu ter presença digital sendo um profissional liberal, tu vai ter mais paciente, mais cliente. Tu tendo um negócio, tendo presença digital, tu vai trazer mais cliente, tu vai melhorar a tua percepção de marca. Eu não consigo ver não melhorando, entende? Óbvio, não dá pra fazer uma coisa no Paint lá, né? Claro. Que é o que a gente tava falando de perfeccionismo e não, né? Mas assim, principalmente depois do Covid, quando eu comecei, para ter uma ideia, fazer um off bem rápido, já vou voltar para esse ponto. Comprar na internet era muito estranho. Acho que principalmente depois do Covid, que todo mundo teve que ficar em casa, comprar na internet virou natural. Sim, natural. E hoje as reuniões são tudo, né? Exatamente. As pessoas da nova geração até perguntam, é home office ou é presencial? Antes era óbvio que era presencial. Exatamente, tinha que explicar que tinha um link para acessar amanhã, né? Então, assim, eu acho que hoje se tornou essencial ter presença online, né? Existem várias formas de começar, né? Daqui a pouco produzir algum conteúdo. Eu acho que educar o cliente é uma das melhores formas, porque quando tu educa o cliente, ele te vê com mais autoridade, tu gera valor de uma forma gratuita para ele, e ao mesmo tempo, se ele for comprar de alguém, ele vai preferir comprar de quem educou ele sobre um determinado assunto. Então, o cara vende mel, se o cara ensinar como o mel é produzido, o que tu tem que tomar cuidado quando tu vai comprar um mel, esse mel tem açúcar, que cristalizar o mel é normal, que não é, entendeu? Claro, quando a pessoa for comprar mel, vai comprar de quem? Vai comprar de ti. Sim. Entendeu? Então, assim, se fosse dar um primeiro passo, eu diria, começa buscando educar teu cliente, né? Precisa criar um site? Não, cara, tem redes sociais. Tu hoje com o Instagram, YouTube, tu consegue de graça, só com teu tempo, obviamente, tá produzindo algum conteúdo para essa galera. Entendeu? Eu acho que é um excelente primeiro passo para daí depois quem tomar gosto pela coisa e quiser evoluir, daí é infinito. Claro, sim, não tem limites. Não tem limites. Mas eu diria assim, para deixar um passo bem simples, eu acho que é isso. Comece educando a tua audiência. Excelente. Pegou, pessoal? Anotou? Muito obrigado pela audiência. Foi um prazer aí te receber. Leonardo Rocha. Até a próxima, no próximo episódio, vamos com certeza trazer convidados desse nível, né, de alto nível, sempre contribuindo com você. E obrigado pela audiência em mais um programa Líderes de Sucesso, uma iniciativa da Forma Digital. Conte com a gente se vê no próximo. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil, é arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita, é seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio um espaço de crescimento, cada encontro uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.